Deus. Aleluia. Amados irmãos, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 em diante. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele escreve à igreja em Corinto, a carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Esta carta foi escrita para uma igreja que vivia em uma sociedade corrupta, moralmente corrupta e espiritualmente corrupta. Corinto era uma cidade corrupta, irmãos, porque haviam templos pagãos em Corinto. E para servir esses deuses pagãos que haviam em Corinto, eles faziam práticas sexuais ilícitas para servir a esses deuses pagãos em Corinto. Quando Paulo escreve a carta à igreja que está localizada nesta região, em Corinto, uma sociedade corrupta, imoral, pagã, Corinto era, aleluia, havia nela imoralidade, idolatria e corrupção. Neste contexto aqui, que Paulo escreve, exatamente nesse contexto que nós lemos aqui, irmãos, Paulo está levantando um alerta para a igreja. Irmãos, esta carta não é enviada para ímpio. Esta carta está sendo enviada do apóstolo Paulo para a igreja que está em Corinto. Há um alerta do apóstolo Paulo para esta igreja. Qual é o alerta? Paulo está trazendo aqui, irmãos, a própria Bíblia está respondendo, a própria palavra, ela responde por si só, a própria palavra, irmãos. Paulo está trazendo esse alerta aqui para a igreja, dizendo: olha, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Veja bem, há uma classe, há um grupo, que o texto bíblico está dizendo, que não herdará este reino. Aleluia. Há um grupo que não entrará neste reino, irmãos. É bem verdade, como eu já mencionei aqui na oração, o reino de Deus está manifesto a todos os homens pela graça redentora do Cristo vivo, irmãos. Porém, nem todos os homens querem entrar neste reino, ser participantes deste reino. Há pessoas que preferem uma vida imoral, há pessoas que preferem uma vida no pecado do que ser participante deste reino. Paulo está dizendo, há um grupo, há uma classe de pessoas que não entrará e não herdará neste reino, porque este reino, irmãos, é um reino santo. O reino de Deus é um reino santo. O requisito para entrar neste reino precisa ser santidade e transformação de vida. Irmãos, os pecadores, Clarice, ninguém é digno de entrar no reino de Deus. É verdade, somos pecadores, mas Cristo, através da obra do Calvário, nos deu a graça e a oportunidade de perdão, aleluia, e da oportunidade de entrarmos por intermédio de Cristo, sendo a porta deste caminho, de entrarmos nesse reino. Se não fosse por Cristo, irmãos, ninguém entraria no reino de Deus, ninguém, porque o reino de Deus, aleluia, é santo. E quando eu digo reino de Deus, como eu expliquei para vocês ontem, o reino de Deus não é apenas um lugar físico, uma região, mas o reino de Deus é o seu domínio, é a sua autoridade, o seu senhorio sobre toda a criação, principalmente sobre aqueles que creem no seu nome. Há um grupo de pessoas que não podem e não poderão entrar neste reino. Não poderão, irmãos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja. Peraí, igreja, vocês precisam entender que o reino, para participar do reino e entrar no reino de Deus, não é qualquer um e de qualquer maneira. Paulo está falando aqui, irmãos, sobre as práticas externas, aleluia. Ou melhor, ele não está falando sobre as práticas externas, mas está falando sobre um estilo de vida. Aleluia. Irmãos, Paulo não está falando aqui
eu vou citar um exemplo. Aquele que caiu, daquele pecador que caiu num erro, ou em um desses pecados que nós vamos entrar nele aqui, até quer se arrepender, até quer sair, não é desse ato. Paulo está dizendo de uma vida, de uma prática contínua, de alguém que faz desse pecado seu estilo de vida. É isso que Paulo está dizendo. Essas pessoas, irmãos, que faz desses pecados seu estilo de vida, que faz desse pecado a sua própria vida, essas pessoas, irmãos, não poderão entrar no reino de Deus. E que terrível será para essas pessoas, porque na verdade há dois reinos espirituais: ao reino de Deus e ao reino das trevas. Quando nós falamos de reino, como eu disse aqui, não é lugar, é governo. Ou nós estamos debaixo do governo de Deus, do Senhor Jesus, ou estamos debaixo do pecado e do governo das trevas, irmãos. Aleluia. Por isso Paulo também vai dizer na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 14, se não me falha a memória, verso 14, que o Senhor Jesus nos tirou, nos transportou do império. O império fala de domínio, governo, autoridade, reinado, do império das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Estávamos, por causa do pecado, meus irmãos, debaixo de um reinado de trevas. Por causa do pecado em nossa vida, outrora, louvado seja Deus, outrora, no nosso passado, estávamos debaixo de um império, de um domínio de trevas. Outrora o pecado nos escravizava e o reino das trevas estava sobre nós. Agora, em nova vida em Cristo, irmãos, por isso a conversão é necessária, porque precisa ter um novo nascimento, uma nova vida. As velhas práticas precisam ficar para trás. Peraí. Aleluia. Paulo está dizendo, não, vocês não podem servir a Jesus e continuar nas mesmas práticas, irmãos. Isso não é o Evangelho de Deus. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é transformação de vida. Você não pode servir a Jesus e dizer, eu quero servir a Deus, servir a Jesus, mas quero continuar bebendo uma cerveja. Não pode, irmãos. Não pode. Precisa haver transformação para entrar. Quantos aí querem entrar no reino de Deus? Para entrar no reino de Deus, se eu quero, Clarice, se eu quero entrar neste reino, eu preciso ser transformada. As velhas obras precisam ficar lá atrás, irmãos. Paulo está alertando sobre a prática e o estilo de vida desse grupo de pessoas que não entrarão no reino de Deus. Paulo está revelando aqui uma natureza de pessoas não transformadas. E glória a Deus que os pecadores arrependidos e transformados entrarão neste reino. Mas aos que não, irmãos, aos que não se arrependem, aos que não são transformados, não entrarão no reino de Deus. Se não entrarão, a palavra é clara, irmãos. Não precisa enfeitar, não precisa jogar confete, não precisa de luzinha colorida e fumaça. A palavra é clara. Se essas pessoas não entram no reino de Deus, elas vão entrar aonde, irmãos? Clarice, você está mandando todo mundo para o inferno? Eu não, irmãos, é a Bíblia que está dizendo. Se pessoas que estão na prática desse pecado não se arrependerem e voltarem a Cristo e abandonarem essas práticas no reino de Deus, elas não entrarão. Se elas não entrarão no reino de Deus, elas entrarão aonde, irmãos? Se há apenas dois reinos. Vocês conseguem compreender esta verdade bíblica? Ah, Clarice, que duro. É a palavra, irmãos. Ah, que radical. É a palavra, irmãos. É a Bíblia. É o alimento do céu para a nossa alma. Paulo aqui, ele nos levanta, nos faz refletir, irmãos. Nos faz refletir
O que significa ser justo diante de Deus e levar uma vida justa e apta para herdar o reino de Deus. Como é que eu posso ter uma vida justa diante de Deus e ser apto para herdar o reino de Deus? Veja bem, vamos aprender nesta tarde que o reino de Deus é como uma herança. Aleluia! O reino de Deus, meus irmãos, louvado seja Deus, é a realidade da soberania divina, inaugurada em Cristo e consumada plenamente na eternidade. Aleluia! Glória a Deus. Herdar o reino não significa, meus irmãos, apenas entrar no céu, mas participar. Herdar o reino não é somente entrar no céu, mas participar da vida transformada aqui e agora, refletindo, ainda estando nesta terra, a santidade de Deus. Esta é a herança prometida aos que foram lavados. O verso 11 diz: lavados, santificados e justificados em Cristo. Aleluia! Veja bem os requisitos para isso, meus irmãos. Paulo está trazendo uma advertência no verso 10, para que a igreja e o povo que estava em Corinto não venha a errar, irmãos, não venha a errar no engano, ou cair no laço do engano. Qual é o laço do engano? Paulo está dizendo: não erreis, ou melhor, em outra tradução, não vos enganeis. Por que Paulo está trazendo isso à igreja de Corinto, meus irmãos? Porque havia uma mentalidade no povo de Corinto, aleluia, que fazia-os pensar em um pensamento errôneo, errado, enganoso, que o povo em Corinto estava pensando assim: nós podemos servir a Jesus e continuar com esta cultura que temos em Corinto, essa cultura corrompida, caída, imoral, profana. Nós podemos continuar servindo a Jesus e continuar tendo esses padrões de cultura que nós temos. Mas Paulo está dizendo: não erreis, não caia nesse engano. É um alerta do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo à igreja: vocês não podem cair nesse engano. Estão em engano de Satanás. Vocês não podem cair nesse engano. Vocês não podem, igreja em Corinto, Clarice, eu e você, meus irmãos, nós não podemos professar Cristo e a fé nele e viver nos padrões do mundo caído. Não podemos, irmãos. Isto é engano. Engano. E quantas almas estão enganadas, achando que estão tudo bem. É aquela velha história, irmãos, não sei se vocês já viram. Eu estou olhando para trás aqui por causa que a minha filha está dormindo aqui. É aquela velha história, irmãos. Não tem problema, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Ah, vocês são religiosos. Ah, vocês são exagerados. Ah, vocês são quadrados. Aí crente é quadrado, crente é religioso, crente é alucinado. Já me chamaram de louca, de histérica aqui nos comentários em outras lives. Ser histérica, ser louca, ser fanática. Irmãos, a palavra é simples. Não podemos, isso é engano. Não podemos servir a Cristo e continuar com essas práticas do passado. Não podemos servir a Cristo e continuarmos nesta rotina de vida pecadora e continuar, irmãos. Quando recebemos Cristo em nossa vida, a transformação precisa acontecer. Uma vida que herdará o reino é uma vida transformada. Aleluia. Esse engano que Paulo está alertando a igreja acontece nos dias atuais, meus irmãos. Qual é o engano? Muitos acreditam, nesse tempo atual agora, que uma confissão verbal é o suficiente. Não, eu confesso Jesus com a minha boca. Não, eu creio
eu recebo o Senhor Jesus na minha vida como único e suficiente Salvador, é suficiente. Confessar com a boca é necessário, é importante e é bíblico, mas não é o suficiente. Confessar, aleluia, é importante. Precisamos confessar, reconhecer com a boca, declarar com a boca e crer com o coração, mas aleluia, não é o suficiente. Tem pessoas que levantam a mão, declaram, eu reconheço. Não, ou melhor, irmãos, ou melhor, abrindo parênteses aqui, tem pessoas que você conversa, eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, ou já conversou com pessoas assim, e elas dizem, não, eu creio em Jesus, eu sou uma boa pessoa, eu pratico boas obras, eu não faço mal para ninguém, e isso é o suficiente. Não é o suficiente, irmãos. Crer em Jesus requer ter uma vida de transformação, requer confessar, não, eu creio com a minha boca, eu creio, não é o suficiente. Precisamos refletir em nós uma vida transformada. Precisamos refletir em nós uma vida transformada. Eu creio, mas as minhas obras precisam manifestar externamente o que está a fé que creio aqui dentro. Conseguem compreender isso, meus irmãos? Crer é importante, mas não é suficiente. Eu preciso manifestar o que creio em obras. O externo precisa manifestar o que eu creio internamente, meus irmãos. Aleluia. A vida, a sua rotina de vida precisa refletir transformação que o Evangelho trouxe, não este engano, dizendo, não, eu posso servir a Jesus e posso fazer essas outras coisas aí que o mundo me oferece. Não pode. Vivemos uma época em século 21 de modernidade. Tudo é modernidade. Não, agora a igreja agora não é mais igreja, é church. Agora nós somos coach. Agora a palavra é motivacional. Agora a palavra é isso, aquilo. Não, irmãos. A palavra bíblica não tem alteração. É o que está escrito e é o que é. Pronto, acabou. Contra a verdade não há argumento. Nada pode combater a verdade. A verdade é suficiente. A verdade da palavra é suficiente. Qual é a verdade da palavra, Clarice? A verdade da palavra é: para herdar o reino de Deus, precisa haver em nós transformação de vida, de caráter, de alma, de coração, de mente completa. Transformação precisamos refletir no nosso estilo de vida, uma vida transformada. Não, mas eu vou no culto de domingo. Não é o suficiente. Você precisa refletir uma vida transformada, porque este é o poder do Evangelho. Transformação. Eu vi um vídeo, porque tem cada palhaçada na internet, meus irmãos. Eu vi um vídeo, irmãos, eu confesso que eu assustei quando eu vi o vídeo, porque eu estava passando nos shorts aqui do YouTube, estava vendo uns vídeos aleatórios de devocionais. Aí eu passei e apareceu uma cidadã, e eu assustei quando eu vi. Porque, irmãos, veja bem o que eu vou dizer, não é questão de doutrina, questão a uso e costume, não é isso, é questão de transformação. É o assunto que estamos aqui, transformação. A mulher toda de preto, vestida de preto, eu não tenho nada contra coque, amo coque, uso coque. O coque dela estava aqui em cima, ó, aqui estava tudo preto, mano, preto. Aqui estava tudo preto. Aqui estava todo vermelho, bem vermelho. Eu achei até que era uma zoeira, uma brincadeira ali, porque não é possível uma coisa dessa. Não era roqueira, estava no perfil pastora fulana. Irmãos, sem brincadeira, eu assustei, tô falando pra vocês. Os cílios estava
enorme, enorme. Enorme, irmãos. E pintado aqui, um batom vermelho na boca. E falando uma palavra lá, eu achei que era brincadeira, eu achei que era... Porque tem muitas escarnecedoras nesse tempo. Eu falei, não é possível. Ô, YouTube, que você me entrega umas coisas dessas? Porque você me entrega coisa boa pra mim? Eu falei, meu Deus, como podem as pessoas fazerem isso, irmãos? Sabe, é umas coisas assim que você olha e fala, meu Deus, aonde está a transformação que Cristo, quando entra num ser humano, traz? Veja bem, não é a palavra de hoje, vou pregar ela esta semana, mas outro dia, não hoje, mas só vou dar relembrar este versículo. Jesus disse para quê? Na questão de transformação para Nicodemos. Nicodemos, você é mestre na lei, você conhece a palavra, só que precisa nascer de novo. Jesus disse isso, Nicodemos, ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. O que é isso? Transformação. É isso que Jesus está dizendo. Nicodemos, para entrar no meu reino, precisa ser transformado. Irmãos, não é difícil a gente identificar falsos profetas, não é difícil. É só conhecermos as Escrituras. Sabe? As pessoas são enganadas porque se permitem ser enganadas. É só conhecer as Escrituras, meus irmãos. As Escrituras, elas são luz para todo engano, irmãos, todo engano. Conhecendo as Escrituras, nós não seremos enganados por esse tipo de fanfarrões e por aí que existem, irmãos. Uma vida que encontra Cristo é uma vida transformada. E reflete, não somente transformada, mas ela reflete essa transformação. Alguém vai olhar para você e falar, fulano era tal pessoa, agora não é mais. Olha, eu vejo a transformação de fulano na vida dela. A minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, quem convivia comigo, quem me conhece na minha essência, opa, peraí, a Clarice mudou. Quem conhece você, quem tem convívio com você, precisa, opa, peraí, ela mudou mesmo. Olha, realmente, alguma coisa, olha o semblante dela está transformado, olha as atitudes dela, olha a forma. É isso que é, irmãos. Aleluia. Importante para entrar neste reino, porque para entrar nesse reino tem esse requisito, não é de qualquer maneira, não é. Estão pregando por aí, não venha, vem, Jesus te ama. Estão pregando por aí, não venha, olha, Jesus quer o teu coração, vem, Jesus quer o teu coração. Não fique aí, não, você pode fazer o que você quiser. Não, vem pra igreja, não tem problema. Não, olha, é que eu gosto de uma mentirinha de vez em quando. Não tem problema, vem pra igreja, Jesus te ama. Veja bem, irmãos, uma coisa é quando Jesus diz, vinde a mim. Vem, os pecadores perdidos, aflitos, contritos, angustiados, vem a mim. Mas outra coisa é permanecer da mesma maneira. Irmãos, para vir até Cristo, nós podemos vir da maneira que estamos. Não, eu vou esperar eu melhorar para mim ir até Jesus. Não espere, não. A gente nunca vai melhorar. Venha a Cristo como você está. Vem como você está. Não, eu estou na falha, estou no pecado. Vem como você está. Só que o que esse evangelho proporciona é transformação. Você pode vir, claro que pode. Clarice, estou com carga pesada, estou com isso, estou com aquilo, eu peco ali, peco lá, eu posso vir para Jesus? Pode e deve. Venha com carga pesada, venha com ansiedade, venha com depressão, venha com angústia, venha a Cristo. Venha a Cristo. Porque o que Ele tem para você é transformação. O que Ele tem para você é alívio. O que Ele tem para você é mudança de vida. O que Ele tem para você é vida nova. Irmãos, nenhuma pessoa, em textos bíblicos, nenhuma pessoa que veio até Jesus, ou Jesus de alguma maneira o encontrou,
ficou da mesma maneira. Todas essas pessoas, biblicamente, foram transformadas. Zaqueu, Mateus, o próprio Levi, Mateus, o Evangelho de Mateus, Levi, era um cobrador de impostos romano. Gostava ali de aumentar um pouquinho a carga e os tributos do povo. Será que vocês estão me entendendo? E Jesus o chamou. Aleluia. E ele foi transformado. Um outro exemplo, Zaqueu, irmão. Zaqueu também era cobrador de impostos. Aleluia. E gostava de pegar um pouquinho mais dos impostos do povo pobre. Zaqueu gostava de pegar um pouquinho mais. Aleluia. Quando Jesus foi até a sua casa, porque ele subiu na figueira para encontrar Jesus, conhecer Jesus, Jesus desce que eu vou entrar na tua casa, que vai entrar de salvação na sua casa. O que Zaqueu disse? Houve uma transformação. Zaqueu disse: Jesus, se eu tenho furtado alguém, eu devolvo 4 vezes mais, Senhor, me perdoa. Olha só, irmão, um cobrador corrupto, agora dizendo: Senhor, eu devolvo 4 vezes mais, Senhor, eu devolvo, Senhor, e devolvo ainda com juros e corretão monetária, aleluia. Eu devolvo, Senhor, transformação. O coração de Zaqueu foi transformado. A mulher samaritana, irmãos, é Bíblia. A mulher samaritana, João capítulo 4. Vivia uma vida adúltera. Tinha relacionamentos com homens que não eram seus esposos. Adultério. Adúltera e prostituição. Vivia uma vida imoral nessa questão. Ela saiu ao poço buscar água, encontrou Jesus no poço. Jesus diz: mulher, e vocês conhecem o texto bíblico: mulher, dá água, não tenho água. Olha, se você me encontrar, eu sou a fonte de água viva. Me diz onde tem, se eu só não tenho nem balde para tirar do poço, me diz onde tem, Jesus. Eu que falo contigo, sou esta fonte de água. Aleluia. Vai lá, chama o teu marido, vem cá. Não tenho marido, é verdade, tu não tem marido. Tiveste sim, o que tem não é teu. Jesus revelou para ela quem ele era. Eu sou a fonte de águas que fala contigo. Jesus revelou para ela quem ela era. Tu tiveste 5, o que tem não é teu. Uma pecadora, adúltera, uma prostituta. E Jesus revelou para ela o perdão e a transformação. Quando ela entende quem ele é: opa, vejo que tu és profeta. Aleluia. Ela entendeu: opa, eu entendi. Quando ela entende, ela vai meio-dia, irmãos, porque ela não quer que ninguém vê ela. Ela vai num horário onde as jovens donzelas não buscam água, meio-dia. As jovens buscavam águas de manhã ou no final da tarde. Por causa do sol forte, ela vai em um horário que não tem ninguém, exatamente por isso. Porque 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 aí em diante. Porque ela não queria ser vista e Jesus estava lá esperando por ela. Irmãos, o texto bíblico diz: a mulher que vai até a fonte de Jacó, em Sicar, é uma. A mulher que volta, que vai embora depois do encontro com Jesus, é outra. Qual é a outra que ela se transforma? Agora, ela sai pregando para a cidade inteira. Uma mulher que não queria ser vista. Irmãos, uma mulher que vai meio-dia buscar água porque não quer ser vista por ninguém. Encontra Jesus, Jesus revela quem ele é, Jesus revela quem ela é e revela a obra que ele tem de transformação. Ela entende, veja que ele é profeta, ela entende, ele é o Messias. Ela sai lá, ela larga o balde, ela larga o vaso dela para trás, aleluia. Volta correndo para Sicar, pregando a palavra, evangelizando a cidade inteira, dizendo: vem, porque eu encontrei o Messias, eu encontrei um profeta. A vida desta mulher foi transformada. Outro exemplo bíblico, Marcos capítulo 5, se não me falha a memória, do endemoniado gadareno. Esse homem estava possesso de legiões de demônios, irmãos. Legiões. Vivia nu nos sepulcros. Prenderam ele em correntes. Ele quebrava as correntes. Vivia em meio a defuntos, a corpos, irmãos. Em meio de cemitério.
Jesus entrou em Gadara, pisou os pés em Gadara, os demônios se prostraram, reconheceram a autoridade dele. Jesus libertou este homem, foi transformado, foi liberto. Jesus perdoa pecado, Jesus liberta de opressões demoníacas, Jesus ele cura depressão, já disse aqui o testemunho da minha mãe. Jesus dá esperança ao desesperançado, Jesus alivia a alma aflita. Irmãos, Jesus é a fonte de todo poder, aleluia, que nós precisamos em nós, para nossa alma. Jesus é a fonte desse poder e de toda transformação. Encontrar Jesus é transformação de vida. Por isso eu lhe convido a conhecê-lo. Por isso eu lhe convido, conheça Jesus, porque Ele pode transformar sua vida. Ah, Clarice, você acha? Não acha, eu tenho certeza. Encontros com Jesus transformam a nossa vida. E muito mais, meus irmãos, muito mais outros exemplos bíblicos que eu poderia citar aqui. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo de transformação. Paulo era perseguidor, Paulo matava os cristãos, aleluia. Encontrou Jesus em Atos 9 no caminho de Damasco, e a sua vida foi transformada. De perseguidor, de cristão, virou um dos maiores entre aspas, porque o maior é Jesus, mas eu digo na questão de trabalho, de cartas escritas, um dos maiores apóstolos ministeriais, um ministério humano tremendo, tremendo, irmãos. O ministério do apóstolo Paulo é tremendo, tremendo. É o autor de quase a maioria de todo o Novo Testamento. Olha a vida desse homem transformada. De um homem que perseguia, que matava cristãos, agora virou um cristão cheio do Espírito Santo, porque teve a sua vida transformada, encontrou Jesus no caminho de Damasco. Todo encontro com Jesus gera transformação. O que nós precisamos para ser transformado é encontrá-lo. É isso. Precisamos refletir essa transformação e não vivermos nesse engano de servir a Deus, posso servir Jesus e fazer. A igreja em Corinto estava pensando exatamente isso. Podemos servir a Jesus e continuar nessas práticas culturais que temos aqui na nossa cidade. Como não pode. É transformação. Mateus capítulo 7, verso 21. Deixa eu ver aqui a referência que eu marquei para vocês. Espera aí. Irmãos, a hora passa que a gente nem percebe. Olha o que Jesus diz. Jesus. Clarice, quem está falando isso? Jesus. Jesus está dizendo isso. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. É Bíblia. Irmãos, como eu gostaria que uma mensagem bíblica dessa as pessoas tivessem interesse em ouvir. Como eu gostaria. Aleluia. Olha que a Bíblia está dizendo. Jesus está, a boca de Jesus. Jesus está dizendo, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Chamar Jesus de Senhor com boca, muitos podem falar, irmãos, Senhor, Senhor, mas Jesus está dizendo, nem todo mundo que me chama de Senhor me faz ser Senhor da sua vida. Às vezes chama de Senhor, mas a sua vida não está deixando Jesus ser o Senhor dela. Jesus está dizendo, essas pessoas que me chamam de Senhor, mas não fazem a vontade do meu Pai, não entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. Não adianta chamar Jesus de Senhor e não fazer a sua vontade. Ai, meu Deus, eita glória, eita glória. Aí pegou, né, irmãos? Às vezes estreita, né, irmãos? Não adianta, irmãos, não adianta.
Não adianta chamar Jesus Senhor e não fazer a sua vontade. Não. Aos que chamam Jesus de Senhor e não fazem a vontade do Pai que está no céu, não entrará no reino dos céus. Jesus disse isso. Jesus. Estão usando por aí o nome de Jesus, como eu já falei aqui para vocês outras vezes. Estão usando por aí o nome de Jesus para enganar, para extorquir o povo, para manipular a massa, para influenciar, para induzir ao erro, a uma vida pecado. Não, pode servir Jesus no pecado, não tem problema, continue chamando Jesus de Senhor, mas essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Eu vi um outro vídeo de um homem foi criado por Deus sendo homem, em uma igreja, entre aspas, nomenclatura, para como expressar isso sem que derrubem a minha live? Peraí, deixa eu usar termos aqui, porque infelizmente você não pode falar coisa que não derrubem a sua live. Deixa eu pensar como expressar palavras aqui. Em relacionamentos errados, veja bem, para que não caia a live no que eu vou dizer. Relacionamentos antibíblicos, de saia longa, trejeitos afeminados, dizendo: vem participar da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus. Irmãos, com a boca daquele homem, ele está falando: vem participar da ceia do Senhor Jesus. Mas com reflexo da sua vida, a prática da sua vida, está refletindo o seu próprio pecado. Vocês entendem isso? É o que Jesus disse aqui, Mateus 27, 21. Me chamam de Senhor, mas se não fazem a vontade do meu Pai, não poderão entrar no reino do céu. Olha a seriedade do pecado, meus irmãos. A seriedade do pecado. O pecado gera morte. O pecado nos afasta do nosso Criador. O pecado traz consequências irreversíveis na vida de um pecador, se ele não se arrepender. O pecado é uma lepra mortal, é um câncer espiritual terrível. Terrível. O pecado é coisa séria, irmãos. Nós não podemos tratar o pecado como nosso amigo. Não. O pecado não. Nós temos que abominar o pecado e rejeitar com toda a nossa força. Aleluia. Olha a seriedade do pecado. Paulo aqui no verso 10, ele está enumerando vários tipos e específicos de práticas contrárias à ordem de Deus. Principalmente, Paulo enfatiza nesse versículo 10, principalmente na questão da sexualidade. Deixa eu beber minha água. Por quê, meus irmãos? Porque o povo em Corinto, as suas práticas anteriores eram práticas sexualmente imorais. Havia a esses deuses pagãos em Corinto uma adoração de relacionamentos sexuais errôneo, se assim posso explicar, como prestação de culto a esses deuses.
E por isso Paulo enfatiza nesse verso 10 essas práticas contrárias, principalmente aplicando aqui no termos sexuais, porque o povo em Corinto vivia essa prática. Por isso que Paulo ensina a eles usando esses termos aqui, irmãos, porque era o contexto da época. Vamos lá? Quem não entrará e herdará o reino dos céus? Vamos lá. Olha o que ele diz: os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. O ponto central aqui do verso 10, irmãos, é o que? Paulo não está dizendo, referindo-se apenas ao pecado dessas obras aqui, mas à prática contínua, ao estilo de vida dessas práticas aqui. Aleluia. É um estilo de vida, irmãos, dominado pelo pecado. É a evidência que a pessoa não nasceu de novo. Se a pessoa tem um estilo de vida dominado pela prática do pecado, esta é uma prova que ela não nasceu de novo. Porque quando nascemos de novo, o pecado já não mais tem domínio sobre nós. Olha que coisa linda. Nós não somos mais agora escravos do pecado, nem, aleluia, escravos das trevas, mas em um novo nascimento agora somos libertos deste reino de trevas e escravos do pecado, somos libertos, irmãos. O pecado já não tem mais domínio sobre a vida de uma pessoa transformada em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? O pecado não tem mais domínio sobre a vida de uma pessoa transformada em Cristo Jesus. Eu vou dizer de novo porque isso aqui é maravilhoso. O pecado não tem mais domínio sobre a vida de uma pessoa transformada em Cristo Jesus. Acabou-se o seu domínio. Acabou o império do pecado. Acabou. Não, sobre a tua vida, vou melhorar isso aqui. Sobre a tua vida, o pecado não pode dominar mais você. Porque você teve uma transformação em Cristo agora como uma nova criatura. Aleluia. Agora, como filhos da luz, irmãos. Bom, acredito que eu não preciso nem explicar muito. Devassos, idólatras. A idólatra não é somente aqueles que adoram imagens ou esculturas ou deuses pagãos, mas qualquer outra coisa que se coloque acima de Deus é idolatria. Eu amo meu carro, olha meu carro, não sei o que, é idolatria. Fulano, uma pessoa, não, fulano é maravilhoso, fulano é um Deus para mim, fulano é idolatria. O dinheiro para mim é tudo, é idolatria. Qualquer coisa colocada acima de Deus que você adore é idolatria. Qualquer coisa. Adúlteros, efeminados, vocês conseguem compreender o que é efeminado, certo? Efeminados, homens com dejeitos femininos, efeminados. Sodomitas são a prática de Sodoma e Gomorra. São práticas também relacionadas à prática sexual errada, contra os valores bíblicos que os sodomitas também viviam e aplicavam na sua vida lá em Sodoma. Os que continuam essa prática. Ladrões, avarentos, amam dinheiro e mão fechada para tudo, avarento, não herdarão o reino dos céus. Bêbados. Irmãos, nós não estamos falando aqui, o apóstolo Paulo não está falando aqui, eu preciso frisar isso para boa compreensão. Não está falando aqui na questão da pessoa que caiu no pecado, mas quer mudança.
caiu, errou, mas quer ser transformado. Não é isso. Ele está dizendo aqui na questão de uma prática. Uma prática. Uma prática de vida. Uma prática. Uma prática. Exatamente. É também, Yara. É porque, na verdade, esses crentes, entre aspas, porque crentes até mesmo, ou melhor, crente até o diabo crer e estremece, diz a Bíblia. Agora, cristãos verdadeiros não fazem isso. Cristãos verdadeiros não idolatram outro irmão. Entendem que somos todos servos, somos todos iguais diante do Senhor. Ninguém aqui é maior que ninguém. Ou como um bom brasileiro, somos todos comedores de arroz e feijão. Como um bom brasileiro, né? Irmãos, então, crentes que ainda não conheceram Jesus e entenderam as Escrituras, porque quando você verdadeiramente conhece essa palavra, você não vai idolatrar cantor, pregador, fulano, conferencista, o pastor ciclano. Não, irmãos, é todo mundo pó, todo mundo pó, todo mundo pó. Ninguém que faz nada, irmãos, ninguém que faz nada. As pessoas se acham, né, irmãos? Beije meu anel, olha o meu anel de apostolado. E coloca aí um monte de segurança e intocável. Não pode tocar no pregador ciclano. Olha o anel brilhante no dedo, importante. Irmão, todo mundo pó. Todo mundo pó. Todo mundo. Paulo diz isso na carta aos Romanos. Todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Cristo deu a oportunidade de ser aproximado dessa restauração do homem pecador e do Deus Santo através de Cristo. Irmãos, essa é a mensagem bíblica. Olha que coisa linda, irmãos. Eu não estou gritando. Apesar que eu grito. Eu sou uma pregadora avivada, eu grito. É verdade. Se vocês verem minha pregação em igreja, você vai ver que eu grito, eu dou lugar. Mas a questão é que a Bíblia, irmãos, é suficiente. Eu não estou aqui quando sinto a minha alma fervendo, falo em línguas, claro que falo, glória a Deus, aleluia. Mas a minha intenção é que haja compreensão da palavra. Isso é importante, compreensão da palavra. Compreensão da palavra. Aleluia. Eu gosto de que haja uma compreensão da palavra, irmãos, porque o que vai transformar a sua vida é isso aqui. É isso aqui. Não é o que a Clarice fala, é isso aqui que transforma a sua vida. Né? É isso aqui que transforma a sua vida. Quando nós compreendemos esta verdade bíblica, a transformação acontece. Veja bem, meus irmãos. Eu amo falar dessa palavra, que a hora passa e já estamos em 1h30, meus irmãos. Isso porque eu fiz 40 minutos só de oração. Estamos aí há mais de 40 minutos de palavra. Que coisa maravilhosa. Em uma geração onde gostam de vídeo de 5 minutos, de 1 minuto, mais de 40 minutos de palavra, glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Bom, nem ladrões, nem bêbados, maldizentes, roubadores entrarão no reino dos céus. Há um grupo, uma classe de pessoas que pecam e fazem desse pecado sua prática, seu estilo de vida, que não herdará o reino de Deus. Mas quando Paulo diz isso, Paulo não está dizendo para condenar ninguém. Paulo está dizendo isso para convidá-los ao arrependimento. Paulo está alertando que quem pratica isso não herdará o reino de Deus, mas está trazendo para essas pessoas uma oportunidade de transformação, se elas quiserem. Porque aqui é questão de querer, não é obrigado, é questão de querer. São escolhas que fazemos na vida. São escolhas. Escolhas são livres, mas consequências não. Podemos escolher se queremos mudar de vida em Cristo ou não. Ou continuar nessas práticas. As escolhas são livres, mas as consequências delas não. A consequência de quem pratica
e segue estas práticas e vive nessas práticas, é não entrar no reino de Deus. É não ter parte com as coisas do céu. Essa é a consequência. Agora, para nós que queremos uma transformação, louvado seja Deus, e queremos entrar no reino de Deus, a obra, entramos no verso 11 agora, a obra transformadora do Evangelho. Esse é o último, o verso 11, é a chave de toda a mensagem, o verso 11. Porque há uma distinção entre o antes e o depois. Antes, o povo de Corinto estava nessas práticas aqui, nessas culturas erradas. Mas agora, olha o que ele diz. Não herdarão, verso 10, não herdarão no reino de Deus. E os que alguns dentro da igreja em Corinto tem sido dessa maneira, mas, olha o que Paulo diz. Mas vocês, igreja, alguns têm sido assim, alguns têm sido devassos, alguns têm sido idólatras, alguns têm sido adúlteros, alguns aí por aí têm sido afeminados, alguns têm sido por aí sodomitas, alguns têm sido por aí ladrões, alguns têm sido por aí avarentos, alguns têm sido bêbados e maldicentes, mas vocês, igreja, vocês que creem, vocês, aleluia, vocês haveis sido lavados, haveis sido santificados e haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha a distinção do antes e depois. Temos um antes e depois da nossa vida. Temos um antes e depois da nossa vida quando encontramos o Senhor. Paulo está dizendo, lá atrás, vocês, Corinto, podiam até fazer isso, mas agora, vocês receberam o Evangelho. Paulo está trazendo, vocês receberam o Evangelho de Cristo. Agora, pelo poder do Evangelho, vocês são lavados. Pelo poder do Evangelho, vocês são santificados. Pelo poder do Evangelho, vocês são justificados. Aleluia. O Evangelho não somente perdoa, mas ele é transformador. O antes era escravos do pecado, agora se tornam testemunhos da graça. Meus irmãos, já vou entrar para encerrar aqui do que eu escrevi para trazer para vocês hoje. Como podemos aplicar isso em nossa vida, meus irmãos? Primeiro, exame pessoal. Exame pessoal. Examine-se, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Examine, pois, o homem-se a si mesmo. Ninguém pode examinar o outro. Você, não. Examine-se você a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o que ele diz na leitura que celebramos na Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Reflita em você mesmo. Será que tenho praticado algo que me afasta deste reino? Será que tenho vivido uma prática em alguma maneira que tem me afastado de entrar, ou tirado de mim a possibilidade de entrar neste reino? Examine. Exame pessoal. Examine-se a si mesmo. Segunda coisa que podemos aplicar aqui, a santidade como evidência. Para herdar no céu, precisamos ser lavados, santificados e justificados, irmãos. Santidade não é apenas uma palavra bonita. Santidade precisa ser uma evidência e um estilo de vida. Quando eu digo santidade, não estou falando apenas na questão de uma vestimenta modesta,
respeituosa. Estou dizendo santidade interna e externa, em todo um estilo de vida. Sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Santidade é um critério, é um requisito para entrarmos neste reino. Um reino santo. Como queremos fazer parte de um reino santo se não formos santos, irmãos? Não faz sentido. Para entrarmos neste reino santo, precisamos ser santos. A santidade precisa ser uma evidência em nossa vida. A missão da igreja não é apenas pregar um evangelho de salvação, ou melhor, de salvação futura. A missão da igreja é pregar também uma transformação presente. Nós precisamos pregar o evangelho como uma salvação vindoura na eternidade, na salvação da alma eterna, sim, mas precisamos pregar também, a igreja precisa pregar também, que pode sim haver uma transformação no tempo presente. Paulo escreveu esta carta não para condenar eles, mas para chamar ao arrependimento. Ao arrependimento e à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para ver o Senhor, a santificação é necessária. Sem santificação, ninguém verá a Deus, irmãos. Bíblia. O reino de Deus, o reino dos céus, não é para quem vive enganado nessas práticas, mas para os que foram lavados, regenerados e justificados por Cristo. Você pode dizer aí para você: eu fui lavado, regenerado, aleluia, e sou justificado e serei justificado também na eternidade por Cristo, aleluia. O reino dos céus é para nós, que passamos pelo caminho da santificação. O reino dos céus é para quem passou pelo caminho de tomar banho nas águas do Espírito, sendo lavados pelas águas da palavra, como diz o apóstolo Paulo, e justificados pelo sangue de Jesus. O reino de Deus é para nós, que passamos pelo banho, lavado, pela santificação e pela justificação e pela regeneração, irmãos. Aleluia, que lindo. Este é um convite claro do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 11, ao que? A abandonar o pecado, o engano do pecado, e abraçar uma nova vida em Cristo. O reino não é herdado por quem insiste em permanecer no velho homem e nas velhas práticas, mas aquele que vive no poder transformador do Espírito Santo. Ah, irmãos, que maravilha a palavra de Deus. Que maravilha a palavra de Deus. A hora passa, irmãos, nós nem percebemos a hora passar. Meu Deus, que maravilha. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem de hoje, meus irmãos. O reino de Deus e a santificação do seu povo. Eu espero que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração aquilo que eu não conseguir expressar em minhas palavras. Que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração, na sua alma, em nome de Jesus. A palavra, além daquilo que eu pude expressar nas minhas humildes palavras aqui, irmãos, em nome de Jesus. Todos vocês já são nova criatura em Cristo Jesus. Alguém aqui porventura que queira reconciliar a sua vida ou entregar a sua vida a Cristo enquanto é tempo, irmãos? Há um convite de Deus para você nesta tarde.
para você abandonar essas práticas errôneas, erradas do pecado que gerará a morte e vir a ser lavado, santificados e regenerados pelo sangue de Jesus. Se houver alguém aqui que queira ser transformado, irmãos, que queira entrar no reino dos céus e dizer, olha, eu preciso abandonar esses pecados, eu quero entrar no reino dos céus. Nós vamos orar por sua vida, meus irmãos. Em nome de Jesus. Eu nem ia fazer o convite, irmãos, mas nós não podemos, depois de uma palavra como esta, não chamar o pecador ao arrependimento, né? Precisamos fazer este convite, porque quem salva e liberta e transforma é o Senhor Jesus. Vamos orar pela sua vida, Edson. Louvado seja Deus, irmão, pela sua compreensão e entender que é necessário uma transformação. Vamos orar pela vida do Edson, meus irmãos. Perdi aqui o seu nome completo, meu irmão. Edson Gonçalves. Vamos orar pela Célia. Deixa eu pegar uma caneta para mim escrever o nome dos irmãos. Para mim colocar no caderno de oração. Pera aí. Só um momento. Pera aí. Só um momento, meus irmãos. Célia, em nome de Jesus, minha irmã, que essa escravidão do pecado que te aprisiona no cigarro, minha irmã, em nome de Jesus, que o Senhor te liberte. Todo o império que te aprisiona, em nome de Jesus, que se quebre em todas as cadeias do vício na sua vida. Que maravilha, Daniela. Continue assim, minha irmã. Esse é o caminho, é o único caminho. Mais alguém, minha irmã? Nosso irmão Edson e nossa irmã Célia Rocha. Vou tentar ler aqui para não ver se eu não passei. Nosso irmão Afonso. Deixa eu marcar aqui, Afonso. Deixa eu voltar aqui para ver se eu não pulei ninguém, meus irmãos. Zilda, você já entregou a sua vida a Cristo, minha irmã? Você quer a libertação do cigarro, você quer entregar a sua vida a Jesus? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele não só liberta do cigarro, mas Ele transforma completamente a nossa vida. Convidar Jesus para entrar no seu coração, na sua vida, recebê-lo, uma transformação de vida, minha irmã. Muito mais que receber a sua libertação, é receber a sua salvação. Eu não sei se eu pulei alguém, meus irmãos. Há mais alguém aqui que queira? Há mais alguém que queira, meus irmãos? Eu vou orar neste momento pelas almas que querem entregar a sua vida para Jesus. Que entenderam, que receberam esta palavra, ouviram esta palavra e compreenderam que o reino de Deus, para entrar neste reino, precisamos de transformação, e que querem entrar neste reino e abandonar o pecado, irmãos. É isso que eu quero, é por essas pessoas que eu quero orar agora, por pessoas que querem entrar no reino de Deus, reconhecem o seu erro, o seu pecado, querem abandoná-lo, e uma transformação em sua vida com Jesus.
Glória a Deus pelos que já são cristãos, meus irmãos. Glória a Deus. Deus te abençoe, Alcione. Nós vamos orar por você agora. Vamos orar, Lucilene. Reconhecer já é um passo grande. Irmãos, eu vou orar por essas vidas aqui, pelo Edson, pela Célia, pelo Afonso, pela Zilda, pela Alcione, pela Lucilene, pela libertação da Zilda e da Célia do cigarro. Reconheceram o seu pecado e reconheceram que precisa ser libertas para herdar o reino dos céus. As que querem aceitar a Jesus, aos que querem aceitar Jesus, reconciliar. O nosso irmão Edson já conhece a palavra, que quer reconciliar. Vamos orar por essas pessoas, irmãos, porque isso são frutos da palavra. A palavra gera frutos, irmãos, e nada mais valioso do que almas ao reino de Deus. Vamos orar por essas vidas, meus irmãos. Se houver mais alguém, depois vocês podem me escrever aí no canal, que depois eu apresento em oração, coloco aqui no caderno, tá bom? Vamos orar nesta tarde, Pai. Senhor, eu te glorifico por tua santa e maravilhosa palavra. Graças, Espírito de Deus, por estas quase 2 horas de oração, de palavras, Senhor. Por este tempo que eu não estou perdendo, eu estou investindo, Senhor amado. Meu Deus, a tua palavra não volta vazia, Senhor. Eu quero apresentar neste momento agora, em específico, essas almas, essas vidas, Senhor, esses nomes. Essas pessoas aqui, Senhor, que reconheceram, aleluia, estão reconhecendo o seu pecado, entenderam, Senhor, que para entrar no teu reino é necessário abandonar essas práticas. Essas práticas gerarão morte, Senhor, nos afastarão do Senhor, mas Cristo pode nos dar o perdão que precisamos, a restauração que precisamos, Senhor, de toda a escravidão do pecado e uma nova vida em Cristo Jesus. Eu apresento a vida do Edson Gonçalves, Senhor. Eu apresento a vida da Célia Regina, Pai. Senhor, todas as prisões do vício, do cigarro na vida desta mulher, Senhor, que se rompam. Que o teu Espírito entre na vida desta mulher, trazendo transformação, Senhor. Meu Deus, nós sabemos, ó Pai, quão malefício é o cigarro na vida do ser humano. Quão prejudicial à saúde. Senhor, liberta ela, Pai. Restaura, Senhor, a sua vida. Meu Deus, dê força, Pai querido, para que essas prisões se rompam, que ela seja transformada, não somente liberta, mas transformada por Cristo Jesus. Que essas almas aqui possam entrar no teu reino, Senhor. Aleluia. Lavadas, justificadas e santificadas pelo teu sangue. Senhor, eu oro pela vida do Afonso Nunes. Meu Deus, alcança a vida deste homem esta hora. Senhor, que entendeu, que ouviu esta palavra, que quer, Senhor, aleluia, o Senhor Jesus em sua vida. Alcança ele, meu Pai, que a tua presença, que o teu Espírito Santo, aleluia, que ele sinta nesta tarde todos os seus pecados sendo perdoados. A graça do teu Espírito sobre ele agora, Senhor. Sobre todas essas almas, ó Pai, que aqui declararam que querem o Senhor. Sobre a questão aos meus irmãos que já são cristãos. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sobre todas essas vidas que aqui ficaram nesta live de oração, eu declaro esta palavra. Eu oro pela vida da Zilda, Senhor, Duarte. Senhor, restaura, liberta desse vício, Pai, que aprisiona. Em nome de Jesus, dê força para que toda cadeia se rompam, cadeias espirituais se rompam, Senhor, e ela seja liberta e transformada pelo teu poder. Eu apresento a vida da Alcione Moretti, Senhor, em nome de Jesus, visita minha irmã, Pai, transforma a sua vida, que quer o Senhor, que quer uma transformação, que creu no poder da palavra que foi pregada, Jesus. Não sou eu que posso mudar a vida de ninguém, Senhor. Não sou eu que posso transformar ninguém, Senhor, é a tua palavra. E pelo poder da tua palavra pregada, Senhor, nós oramos por essas vidas. Alcança a Alcione, Senhor. Que ela sinta nesta tarde o teu amor, ela, Senhor.
Que todos os pecados nessa tarde sejam perdoados. Que ela sinta o alívio, aleluia, a graça, a presença do Senhor, Pai, a fortalecendo nesta hora. Eu oro pela vida da Luciene Rezende, Senhor amado, essas vidas que aqui estão no caderno de oração agora. Eu apresento, Senhor, aleluia, que nesta tarde, Senhor amado, de igual modo, todos esses nomes aqui, Senhor, possam ser escritos no livro da vida. Meu Pai, que essas almas, Senhor, encontre contigo, aleluia, e tenha uma vida transformada. E se a morte um dia, Senhor, porque sabemos que um dia a morte virá, se a morte chegar, Senhor, em nossa vida, temos a certeza para onde iremos, Senhor. Temos a certeza, meu Pai, que o reino dos céus irá nos receber de portas abertas, que entraremos no teu reino, Senhor, porque estamos sendo lavados, justificados, restaurados, regenerados pelo teu sangue vertido no Calvário. Pai, eu te peço, Senhor, escreve, eu não conheço essas pessoas, Pai, eu não sei a necessidade de ninguém aqui, Senhor, mas alcança cada uma delas, ó Pai. Escreve o nome dessas almas que estão reconciliando contigo no livro da vida. Que o perdão as alcance, que a graça as abrace, Senhor. E aos demais irmãos que aqui estão, Pai, eu também oro para que a tua presença continue conosco, fortalecendo os meus irmãos, para não desistirem da caminhada, para não desistirem da tua verdade, Senhor. Pai, para não desistirem da tua palavra, dai-nos força. Eu sei, Senhor, que enfrentamos luta, adversidades, problemas, mas tu és a nossa força, tua presença é o nosso refrigério. Meu Pai, cada irmão, Senhor, em Cristo Jesus que aqui está, visita o teu povo, Senhor. Pai, cada pessoa que tem abençoado o canal, se inscrevendo, deixando o seu like para compartilhar, ou compartilhando, enviando esta oração, enviando a mensagem bíblica na vida de alguém. Senhor, eu lhes peço uma bênção especial sobre essas pessoas. A minha irmã Dilene, Senhor, que virou membro do canal, Senhor, obrigada, Senhor, porque são pessoas que têm crido no nosso ministério, são pessoas que têm acreditado, Senhor, e têm abençoado de uma certa maneira a nossa vida. Que o Senhor possa recompensar essas pessoas, Senhor. Aos meus irmãos que sempre estão por aqui, Senhor, eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo, porque são muitas pessoas, graças a Deus, Senhor. Aleluia, graças a Deus, Senhor, são muitas pessoas que sempre estão aqui. Eu te louvo por cada vida, Senhor. Eu te louvo pelos meus irmãos que estão pela primeira vez. Eu te louvo por aqueles que estão todos os dias, Senhor. Que o Senhor os abençoe de uma forma especial. Cada pessoa que vier ao meu canal, Senhor, para ouvir a verdade bíblica, que seja abençoado pelo Senhor. Que almas possam ser alcançadas, ó Deus, por esta mensagem, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te glorifico, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela 2 horas de me emprestar o seu tempo precioso. Eu sei que o tempo é precioso, irmãos, mas são 2 horas investidas no reino de Deus. Nós não perdemos tempo 2 horas, nós ganhamos, estamos ganhando, irmãos. Aleluia. Porque quando nós edificamos a nossa alma, quando nós alimentamos o nosso espírito com a palavra e com oração, é tempo investido, é tempo semeado. Aleluia. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe aos irmãos aqui, irmãos, que eu já fechei o caderno, mas aos irmãos que entregaram a sua vida a Cristo, aos irmãos que entenderam que entrar no reino é transformação e querem transformação. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que o Espírito Santo os abrace nesta tarde. Muito obrigada quem deixou o like, muito obrigada quem se inscreveu, muito obrigada quem deixou seu comentário. Me perdoem se eu não conseguir ler, irmãos, em nome de Jesus. Me perdoe, irmãos, eu não consigo dar atenção para todo mundo, não consigo ler todo mundo, irmãos, porque ou nós estamos no momento da oração, ou nós estamos no momento da palavra. No momento da palavra eu não posso ficar cortando para ler o comentário. Então me perdoe, irmãos, se eu não consigo ler o comentário de vocês todos. Deus abençoe vocês. Um abraço, meus irmãos. Fique com Deus.
Encerramos aqui, não vou tomar mais o tempo de vocês. Deus abençoe. Até amanhã, meus irmãos. Amanhã, sexta-feira. Amanhã, meus irmãos, eu vou pregar à noite em uma igreja. Eu não sei se eu vou conseguir fazer live por causa dos meus dados móveis. Se eu conseguir fazer live da pregação à noite, nessa igreja que eu vou ministrar, eu transmito para vocês, tá bom? Não sei se eu vou conseguir, mas se eu não conseguir, se eu conseguir, eu faço. Deus abençoe vocês. Até amanhã à tarde, meus irmãos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.